Senhor. O resultado dessa mensagem: 3.000 homens se convertem. Houve um constrangimento geral, um compungimento, um traspassar, como se fosse de uma faca no coração, e eles pedindo saber como que nós podemos nos livrar desta culpa de ter crucificado o Senhor da glória. O resultado: batismo de 3.000 pessoas, e a igreja teve um grande início. Irmãos, este texto me chama demais atenção, porque ela mostra certas características que têm produzido resultados que nós estamos desfrutando aqui esta noite. Quase ninguém aqui está pensando que a razão que estamos reunidos nesse espaço para ouvir a palavra de Deus e por causa de outras ocorrências através da história, semelhante ao dia de Pentecoste, às vezes chamado de avivamentos. Mas antes de eu entrar no meu tema, eu gostaria muito de convidar os irmãos a orar comigo. Uma oração de todo mundo. Isto é, todo mundo que sabe orar e que crê que Deus escuta a oração. E mais importante ainda, que Ele responde à oração. Eu gostaria de fazer um pedido, que se você tem um eco no coração, se puder dizer o amém, por favor, diga. Qual é o pedido que eu quero fazer? Eu não sei se eu tenho fé para que Deus mande um avivamento para João Pessoa. Não somente porque é falta de fé. Quando Edwin Orr esteve aqui no Brasil, imagina, em 1954, ele escreve no seu livro, ele era o maior pensador sobre avivamentos até sua morte. Edwin Orr, um irlandês, ele disse que no Brasil, 1954, houve um avivamento aqui. Mais do que isso, ele não diz no seu livro. Eu nem sei onde que ocorreu, o que ocorreu, o que se manifestou. Mas uma coisa eu posso pedir a Deus: isto é, que os resultados de um avivamento possam se manifestar entre estes jovens reunidos nesse lugar. Os irmãos estão dispostos a pedir isso a Deus? Porque avivamento sempre resulta em decisões, principalmente decisões missionárias. Vamos orar. Senhor, Tua presença no nosso meio é invisível, é inaudível. Nós não podemos sentir essa presença fisicamente, mas espiritualmente, lá no nosso íntimo, nós podemos saber quando Tu estás nos chamando para uma obra especial, para nos separar, para nós nos desviar de interesses mais seculares, mundanos, para uma obra especial que Tu queres que nós façamos. Oh Deus, nosso pedido é que Tu levantes obreiros, que Tu faças o que fizeste no dia de Pentecoste, que Tu fales para jovens, tanto moças como rapazes, que escutem
e profetizem que Deus quer que eles façam. Essa é a promessa da tua santa palavra, com a vinda do Espírito Santo com poder. É isso que nós rogamos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma definição: o que quer dizer avivamento? Avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Uma obra extraordinária. Porque obra ordinária reúne centenas até milhares de jovens, especialmente quando a reunião é interessante. E que tem gente que eu gostaria de conhecer, reunidos num lugar como este. Mas não é necessariamente uma obra extraordinária de Deus. O primeiro avivamento que nos afetou aqui esta noite ocorreu, pense bem, mais de 270 anos atrás. Aliás, mais de 280 anos atrás. Em 1727, no dia 13 de agosto, no Herrnhut, que era condado na Saxônia, na Alemanha, sob o domínio do conde von Zinzendorf. Naquela ocasião, um certo número de morávios, refugiados, estavam reunidos lá, foragidos do seu próprio país, e com essa angústia de não saber quando eles poderiam voltar, nem como seria lá na sua terra, Deus visitou aqueles irmãos. Resposta de oração com certeza do conde von Zinzendorf. E o resultado foi que naquele dia 13 de agosto de 1727, aqueles que estavam se reclamando e estão tão preocupados com suas vidas materiais, de repente sua preocupação foi outra. E Deus criou um espírito de súplica, um espírito de avivamento. As crianças caíram de joelhos para começar a orar e clamar para Deus. Quando havia reclamações sobre obrigação de assistir um culto por dia, agora eles pediram 3 cultos. Não somente isso, mas começa uma reunião de oração que dura 100 anos sem parar. E o interessante para nós aqui esta noite é que começou um grande movimento missionário. Dentro de somente o resto da vida de Zinzendorf, saíram mais missionários do que tinham saído da Europa, milhões de crentes, e eles eram apenas centenas. Saíram mais missionários do que de todas as igrejas do norte da Europa, anglicanas, luteranas, batistas, durante os 200 anos anteriores. Realmente, o movimento missionário começou no dia 13 de agosto de 1727. Tal como a igreja começa aqui no dia de Pentecostes, a igreja mundial começou naquele dia. Saíram missionários para a terra dos esquimós, saíram missionários para a África, ainda que naquela época, 280 anos atrás, era muito complicado viajar. Dinheiro eles não tinham. Um casal de jovens, 2 rapazes, saíram com pouco mais de 20 anos, a pé para Hamburgo, pegaram